Pessoal, então conforme eu coloquei, né, nós vamos falar sobre processos de formação do solo. Antes da gente começar, né, a gente sempre coloca essa imagem aqui para lembrar a todos, né, que o solo se origina da rocha, que esse processo, né, de gênese do solo é algo lento, gradativo e que depende, né, de um conjunto de processos e fatores. Nas nossas últimas aulas, né, a gente estava falando dos fatores de formação do solo. Falamos muito da influência do clima, do relevo, da ação dos organismos vivos, né, que nós vimos, que é algo muito importante para a formação do solo, do tempo e do próprio material de origem, tá bom? Conforme nós também vimos, né, para fins aqui mais práticos e de ensino, a gente costuma separar, né, os processos de intemperismo que levam à formação do saprolito, né, que vai ser o material de origem do solo. A gente faz essa distinção entre intemperismo e processos pedogenéticos, tá? Mas na natureza, esses processos, né, ou esse conjunto de processos, eles se confundem, pessoal. A gente divide isso aqui, né, para facilitar, para fins de ensino, tá bom? Conforme a gente vai ver hoje, muito do que a gente chama de processo pedogenético está dentro do intemperismo, né? Ou se relaciona muito diretamente com algum processo de intemperismo, com alguma reação de intemperismo, tá bom? E para a gente lembrar, pessoal, para a gente lembrar, isso é muito importante, a gente levar isso dessa disciplina, que o solo é um corpo dinâmico, tá? As mudanças, elas são gradativas, elas são sutis, elas ocorrem, né, numa escala temporal bem longa, mas o solo de hoje não é igual ao solo de ontem, tá bom? O solo vai se modificando aí de forma gradativa, tá bom? Então, nós vamos falar, né, dos processos de formação do solo. Pessoal, então, né, a interação daqueles fatores que nós estudamos, tá? Daqueles 5 fatores, clima, né, organismos, material de origem, relevo e tempo, a interação desses fatores, né, a ação conjunta desses fatores desencadeia o que nós chamamos de processos formadores de solo, tá? Então, vai ser a ação do clima, vai ser a ação dos organismos, tá? Que vai desencadear esses processos formadores de solo, conhecidos, né, como processos pedogenéticos, né? Pedo de solo e gênese de criação, de formação do solo, tá bom? E as ações, pessoal, desses processos pedogenéticos, eles ficam, as ações, né, ficam registradas no solo na forma de características, na forma de feições morfológicas. Então, o que acontece, pessoal? Você chega, né, lá na propriedade que você trabalha, e aí, no que você observa o solo, né, abre lá um perfil, abre uma trincheira, com base naquelas características de cor, de divisão em horizontes, né, no que você consegue observar, com base, né, nas características desse solo, você consegue inferir, você consegue sugerir o que aconteceu, né, nesse solo ao longo dos últimos aí alguns milhares de anos, tá bom? E aí você fala, né, ah, não, esse solo ele tem determinada característica porque ele, né, essa área, esse solo está sujeito
ao processo de formação X. Entenderam? Então, com base nas características que a gente observa no solo, a gente infere sobre qual processo de formação esse solo, esse material de origem foi submetido, tá bom? E é o que a gente vai falar aqui. Para começar, né, nós vamos falar primeiro sobre um modelo mais simples para esses processos de formação do solo, que é essa teoria de Simpson, que são os processos múltiplos de formação do solo, pessoal. São o que nós chamamos aí de processos múltiplos, né? Que é um conjunto aí de processos. Pessoal, então, de acordo com essa teoria de Simpson, os processos múltiplos, o solo se altera, tá bom? O solo ele vai se alterando, ele vai sendo formado, ele vai envelhecendo em decorrência, né, dos processos múltiplos de adição, remoção, transformação e translocação de materiais, tá? Então, quando a gente observa qualquer solo que a gente observa, aquelas características que nós vemos, pessoal, e mesmo características que não são visíveis, né? Características que a gente precisa determinar em laboratório, tudo aquilo, né? Tudo aquilo que define esse solo é produto dos processos de adição, remoção, transformação e translocação de materiais, tá? Então, observem que a teoria de Simpson, né, ou modelo de Simpson, ele é bem simples. E aí nós vamos ver agora, né, o que está dentro dessa adição, o que está dentro dessa remoção, de transformação e da translocação. Tá? Então, essa teoria de Simpson, ela identifica os processos, né, por termos aí bastante descritivos. Quando a gente fala adição, né, é exatamente o que o termo sugere, uma adição de material, uma adição ali de mineral, uma adição de material de origem, uma adição de sedimento, de fragmento de rocha, e isso tudo contribui para a formação do solo. Tá? Aí, quando a gente fala em remoção, seria um processo erosivo, por exemplo, seria a translocação de material de origem, tá bom? Então, esses termos, né, esses termos aí, eles se referem, né, de uma forma bem direta aos processos que ocorrem na formação do solo. Observem, pessoal, aí no centro, né, nós temos o nosso solo. Tá? E quais processos de adição, então? Quais processos de adição que, né, são responsáveis pela formação do solo? Segundo essa teoria, a precipitação é o primeiro. O que a precipitação adiciona no solo, pessoal? Água, né? Adiciona solutos, adiciona uma solução levemente acidificada e que a gente viu que tem um papel muito importante nas reações de intemperismo, tá bom? Oxigênio e CO2, tá? A fotossíntese, né, adiciona oxigênio ao solo e o processo de respiração vai adicionar CO2. Matéria orgânica, que vai ser adicionada pelos organismos vivos, né? Sedimentos que podem chegar até aquele solo, tá bom? Via transporte. E a radiação solar, que adiciona energia no sistema, tá bom? Então, são esses, né, os processos relacionados à adição. E aí eu tenho a transformação, né? Transformação de material. Sobre transformação, pessoal, a gente falou muito, tá bom? A transformação, basicamente, vai englobar, né, toda aquela série de reações que nós enquadramos lá no intemperismo, principalmente o intemperismo químico, tá bom? Então, o que a gente chama de transformação, né, nesses processos de formação do solo?
A transformação dos minerais, né, em decorrência das reações de intemperismo. A decomposição da matéria orgânica do solo é um processo de transformação, porque você tinha ali uma folha, que caiu no solo. Aquela máquina microbiana, né, que nós vimos, vai transformar essa folha em humus, CO2 e vai liberar alguns minerais ali no solo. E isso tudo, pessoal, vai ter um impacto, né, sobre a formação do solo. Tá bom? Ali também as reações da matéria orgânica com a argila, tá? A matéria orgânica interagindo com a fração argila, a dissolução de minerais, que nós vimos bastante também, tá? Então, esses processos, né, estariam ali englobados no que a gente chama de transformação, tá? Nessa teoria de Simpson, que são os processos múltiplos de formação do solo. Daí nós temos a translocação, tá? O que é a translocação, pessoal? Translocação é o movimento, tá? É o movimento dentro do perfil de solo, tá? Ou seja, o que pode acontecer, pessoal? Eu tinha algo que estava na superfície, tá bom? Que estava ali a 3 centímetros de profundidade e que vai lá para baixo, né? Eu posso ter algo que estava um pouco mais embaixo e veio para cima, tá? Isso é a translocação, a movimentação de elementos e de componentes no perfil de solo, tá? Vai se movimentar, mas continua no perfil de solo. Porque quando sai, pessoal, eu chamo de remoção, tá? Então, quais são os processos associados, né, à remoção? A evaporação de água, tá? Os processos de transformação do nitrogênio, principalmente a denitrificação, as perdas de carbono do solo na forma de CO2 gasoso, e aqui a lixiviação, né, que nós já estudamos bastante também, que é, né, esse movimento de elementos do solo para o lençol freático, tá? E posteriormente rios e mares, tá bom? Então, esses são os processos múltiplos de formação do solo. Então, pessoal, serão esses processos aqui que vão determinar as características, que vão determinar as feições de determinado solo, tá? Então, quando a gente chega no campo e vê que o solo é muito escuro, que tem bastante matéria orgânica, tá? Vai ser em decorrência de algum desses processos aqui. Quando a gente chega no campo e observa que o solo é muito profundo, é muito vermelho, isso também será em decorrência da ação conjunta. Nunca é um processo isolado, tá, pessoal? Nunca é um processo isolado da ação conjunta desses processos aqui, tá bom? E aqui nós temos, né, mais uma ilustração dessa teoria de Simpson, né, que é bem simples, tá? Que nós temos os processos múltiplos de formação do solo, que serão adição, remoção, translocação e transformação, tá, de material, tá bom? Mais uma vez aí mostrando essa teoria de Simpson. Então, o que determina as características, né, de um solo, de acordo com essa teoria, basicamente é entrada de material, saída de material, movimentação de material no perfil de solo ou saída de material, ou transformação de material, principalmente em decorrência das reações de intemperismo. Então, vamos lá mais uma vez. Entrada de material, tá? Saída de material, movimentação de material, né, de um ponto para o outro, mas ainda no solo, e transformação de material, principalmente em decorrência dessas reações de intemperismo.
Então, pessoal, qualquer característica que você observa no solo, você consegue explicar pela ação conjunta desses processos múltiplos, tá bom? Aí, pessoal, em resposta, né, a essa teoria de Simpson, é bem simplificada, a teoria dos processos múltiplos, surgiu uma teoria que explica um pouco melhor a formação do solo, que é a teoria dos processos específicos. A anterior, processos múltiplos, agora vamos falar dos processos específicos de formação do solo, processos específicos aí de pedogênese, tá? Ah lá, pessoal, o que que essa teoria, né, dos processos específicos nos diz? O solo é alterado por processos específicos de formação que determinam suas feições morfológicas atuais, tá? E a identificação dos processos expressa feições atuais, mecanismos ou ambientes de formação do solo. Então, o que acontece, pessoal? Aqui, né, conforme o nome já fala, os processos serão mais específicos. Quando a gente fala de são, é algo muito vago, né? A entrada de material ali no solo, né, pode determinar um monte de coisa. A entrada de água via precipitação pode determinar um monte de coisa. Então, essa teoria aqui dos processos específicos, conforme o nome já sugere, aqui nós vamos falar, né, de fenômenos mais específicos, tá? E que daí a gente observa o solo e as características mais marcantes daquele determinado tipo de solo, essas características vão estar diretamente relacionadas a esses processos, tá? A um determinado grupo de processos, tá bom? Então, esses, então, são os processos específicos. Nós vamos falar, né, são vários processos específicos, pessoal. Ao contrário, né, dos processos múltiplos, que eram quatro, né, quatro ali, e dentro desses quatro, alguns fenômenos ali exemplificando, esses processos específicos, pessoal, são muito numerosos, porque conforme o nome já fala, né, ele é bem específico. Então, para cada feição, para cada característica que você observar no solo, vai ter um processo de formação associado, tá? E aí nós vamos dar ênfase aqui a 4 ou 5 processos apenas que são comuns na formação dos solos brasileiros. Então, muita atenção aqui, pessoal. A gente vai enfatizar o que é comum, tá? Os processos específicos aí comuns na formação de solos brasileiros, tá? O primeiro, pessoal, o primeiro processo específico que nós vamos falar é a latolização. Latolização, pessoal. A latolização, conforme a gente vai ver aqui, é um processo específico, né, que aí vai englobar vários processos de transformação e de perda, de remoção, tá bom? E o processo de latolização, pessoal, ele é responsável, né, pela formação, pelas feições morfológicas de uma classe de solos que vocês já devem ter ouvido falar, que são os latossolos, tá? São os latossolos. O que são, né? O que é essa latolização? O que é essa latolização? Latolização, pessoal, basicamente, né, vai ser um processo, né, de remoção ali contínua, pessoal, de sílica e principalmente de cátions básicos do perfil, né, após o intemperismo. Então, o que acontece, pessoal?
a gente tem aquelas reações lá do intemperismo, né, que nós já vimos, e aí a remoção constante, né, da sílica que é liberado, dos cátions básicos que é liberado, que são liberados, né, vão levar ao que a gente chama de latolização. Por quê, pessoal? Quando a chuva, né, quando a precipitação, ela via lixiviação, vai removendo a sílica, vai removendo os cátions básicos, vão ficando ali, pessoal, só os minerais altamente resistentes ao intemperismo. Vão ficando ali nesse solo, né? Vai ficando ali nesse solo, literalmente só o osso. Não sobra nada ali naquele solo, pessoal. Só fica aqueles minerais, né? Altamente resistentes, pobres, né? E esse é o processo de latolização, que vai resultar, né? Nesses solos velhos, tá? E que ocupam grande parte da superfície aí brasileira, tá bom? Esse é o processo de latolização, de remoção, basicamente é a remoção de sílica e base do perfil, tá? Que vai originar aí o belatossólico, que é um horizonte diagnóstico dos latossolos, tá bom? E vamos formar esses solos aí, pessoal, ó, velhos, né? Deem uma olhada com atenção, pessoal. São solos velhos, altamente profundos, tá? São solos muito profundos e característicos das regiões mais úmidas, das regiões com mais precipitação. Porque o que a gente falou que é a latolização, né? É a remoção de sílica e bases do perfil. E quem que remove a sílica, né, e as bases? Processo de lixiviação que depende da chuva, tá? E aí nós vamos encontrar, então, esse solo geralmente em regiões de clima tropical, chove bastante, tá bom? E aí vão predominar na mineralogia desses solos aqueles minerais que a gente sempre está falando, né? Caulinita, hematita, guetita, gibsita, só o osso, tá bom, pessoal? O que tinha de bom ali, a chuva já levou tudo embora, a lixiviação já levou tudo embora. E isso que é a latolização. Tá? Vamos falar de um outro, pessoal, que é muito importante, vai envolver aí, que vai englobar processos de transformação e translocação de material, que é a podisolização. Podisolização. Talvez aí nos estudos de vocês já tenham ouvido, né, o termo podisol. Talvez vocês já tenham ouvido esse termo. O que é a podisolização, pessoal? É a translocação, é a movimentação, principalmente de argila e matéria orgânica, de um horizonte aqui superficial, tá, para outro horizonte mais profundo. Então, o que acontece, pessoal? Eu tinha argila, por exemplo, que estava aqui na superfície, ela vai e desce para camadas mais profundas do solo. Eu tinha matéria orgânica que estava aqui na superfície, ela vai e desce para camadas mais subsuperficiais de solo. Isso é a podisolização, tá? Caracterizada por essa translocação de material. Translocação, conforme nós falamos, né? O material se movimenta, mas continua no solo, tá? A podisolização, pessoal, vai ser muito importante, né, na gênese de duas classes de solo, principalmente. Os argissolos, tá, e os espodossolos. Mas isso é papo lá da classificação do próximo semestre, tá bom? Então, ó, vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Aqui, ó, nós temos um argissolo, tá? Deem uma boa olhada nesse perfil aqui. E o que parece que aconteceu, né? O que essa feição morfológica que a gente observa aqui sugere para a gente? Que a argila saiu daqui, pessoal, saiu da superfície,
saiu do horizonte A e veio para cá, tá? A argila foi translocada. E olhem esse aqui, pessoal, é mais interessante ainda. A matéria orgânica, né, conforme nós já falamos, ela tende a se acumular na superfície. Como ela vem das folhas, principalmente, das raízes, ela tende a se acumular na superfície, nos horizontes mais superficiais. Mas observem aqui, pessoal, nesse solo, né, que sofreu um forte processo de translocação de matéria orgânica, a matéria orgânica saiu daqui e veio para cá. Olha que interessante. E essa feição morfológica característica, né, dá origem a uma classe de solo bastante abundante, principalmente no norte do país, que são os espodossolos, tá bom? Para esse processo aqui acontecer, você tem que ter um solo ácido, você tem que ter muita chuva, tá bom? E é algo que a gente encontra lá no norte do país. Parênteses, pessoal, parênteses. Parte dessa matéria orgânica aqui vai parar lá no rio, tá? Vai parar no lençol freático, depois vai lá para o rio. É por isso que no norte do país nós temos rios com água tão escura. Aquilo é matéria orgânica que estava no solo, foi translocada e depois foi parar lá no rio. Tá bom? Só um parênteses aí, nós vamos falar mais disso também lá em classificação. Tem um outro processo que tem bastante na nossa região, muita atenção, pessoal, que é o hidromorfismo. Hidromorfismo. O que é o hidromorfismo, pessoal? Conforme o nome já fala, né? Já sugere para a gente, é algo relacionado à água. É algo relacionado à água. E o que é o hidromorfismo, pessoal? O hidromorfismo, né? Ou características hidromórficas, feições hidromórficas, a gente vai observar em ambientes onde a gente tem excesso de água. Porque se guardem essa relação que ela é importante demais, pessoal. No solo, quando você tem muita água, falta oxigênio. Porque lá no espaço poroso do solo, né? Se você tem muita água, não sobra espaço para o ar. Se não tem ar, falta oxigênio. E se não tem oxigênio, ou se tem pouco oxigênio, pessoal, uma das coisas que acontece é que a matéria orgânica ela vai se decompor de forma muito lenta. Aquela matéria orgânica, né, que era para os micro-organismos ali com a sua máquina transformar aquele material em CO2, em elementos minerais, ela permanece ali. E quando você tem acúmulo de matéria orgânica, o solo vai ficando preto. O solo vai ficando preto por causa da matéria orgânica. É isso que a gente encontra na vereda, pessoal. Nas nossas veredas. Né? Um ambiente hidromórfico, um ambiente onde falta oxigênio, a decomposição da matéria orgânica é lenta e aquele solo ele vai escurecendo. Tá? Então, observem aí, né, alguns perfis de solo de áreas, né, sujeitas a esse hidromorfismo, tá bom? A esse hidromorfismo. Para a gente fechar, outro que é bastante frequente na nossa região. Que é a gleisação, pessoal. É a gleisação. Esse glei, pessoal, essa gleisação, primeiro, né, esse termo glei vem de gray, né, gray, que é cinza em inglês. Gray, lembrem-se do gray que vocês não vão errar. Vem de cinza, tá? Então, essa gleisação também vai acontecer lá perto da vereda. Vai acontecer, né, em ambientes, pessoal, que você tem, né, em determinada época do ano, você tem acúmulo de água, você tem alagamento. Na vereda, você fica alagado o tempo inteiro. Aqui, né, nesse ambiente, você tem essa condição
saturação com água só em alguns períodos. Um ano inteiro, outro apenas alguns períodos. E aí, lá próximo da vereda, você vai encontrar solos, né, também que ficam saturados por água em determinados períodos do ano e vão apresentar essas características de gleisação. O gray é cinza, não é? Que a gente falou. E esses solos, né, eles vão ser isso, eles vão ser exatamente cinza. Por quê, pessoal? Nesse ambiente que falta oxigênio, né, esse ambiente onde falta o oxigênio, é um ambiente redutor. Lembrem-se lá da química, mais uma vez, oxidação, redução. No ambiente redutor, pessoal, o ferro, o manganês, como o ambiente é redutor, ferro e manganês serão reduzidos. E na forma reduzida, pessoal, esses elementos ferro e manganês, eles vão migrar no perfil, eles vão descer no perfil, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Eles ficam em forma mais solúveis e acabam migrando no perfil. Lembrando que vão ser esses elementos, principalmente o ferro, que serão responsáveis aí pela coloração do solo, mais vermelha, mais amarela, né? Porque eles têm alto poder aí pigmentante. Então, o que acontece, pessoal? Quando esses elementos são reduzidos, se tornam mais solúveis e se movimentam ali no perfil, o solo vai perdendo a cor, que era esse elemento que dava a cor para o solo. E aí, quando o solo vai perdendo a cor, ele fica acinzentado, né? Ele fica cinza. Então, lembre-se lá do gray, né? Do gray, de gleisação. Então, esse é o processo de gleisação. Todo ambiente, pessoal, sujeito a alagamento, pelo menos uma vez no ano, você vai ver, né? No campo, isso é comum, pessoal. Se você tem uma área, né, que alaga quando chove muito, e aquilo ali permanece saturado por água um tempo, forma-se ali uma mancha de solo acinzentado. Essa feição morfológica e cinza, né, indica para a gente esse processo específico de formação, que é a gleisação. E aí você tem que ter muito cuidado, né, que como esses elementos estão mais solúveis, estão lá na solução do solo, mais dinâmicos, eles estão mais disponíveis para a planta também. Ou seja, ali naquela mancha cinza, você pode ter um problema de toxidez para a planta, por ferro, por manganês. Mas isso é conversa lá da fertilidade, vocês têm que remar um pouquinho ainda para chegar lá. Aqui, pessoal, ó, aquele solo cinza que a gente estava falando, né? Geralmente próximo a regiões sujeitas ao alagamento, tá? Lá o hidromorfismo, né? E principalmente a formação de horizonte orgânico, que é o caso da vereda, ele está associado mais a essa condição de saturação por água constante. O ano todo está com água. Aqui não, né? Vai ser mais no período chuvoso apenas, tá bom? Pessoal, o que a gente precisava de mais atenção eram esses 4. Latolização, lembrem-se lá, latolização, que é a remoção de sílica e base do perfil, a podisolização, que é a translocação de argila e de matéria orgânica, o hidromorfismo, que é o acúmulo de matéria orgânica em decorrência da falta de oxigênio, e a gleisação, né, que vai ser essa remoção de ferro do perfil, que vai estar mais solúvel por estar na forma reduzida, tá bom? E aí eu vou colocar para vocês aqui, para a gente fechar, outros processos específicos de formação do solo, tá bom? A própria lixiviação aqui é um processo específico, tá? E aí nós temos aqui as categorias, né, de acordo com os processos múltiplos, mas isso aqui é tranquilo, tá? Eu peço que vocês tenham mais atenção com esses 4, são só apenas outros exemplos,
tá bom? Ali processo de salinização que acontece em alguns solos, tá? Esse aqui é bem interessante, pessoal, que é a melanização. A melanização, conforme o nome já sugere, é algo que vem de melanina, de escurecimento. E essa melanização vai ocorrer naquele ambiente lá hidromórfico, tá? O solo vai ficar preto, tá bom? Preto. Ao contrário da melanização, nós temos a leucinização, que é o solo ficando cinza, ficando esbranquecido, né, por causa dessa questão de translocação de humus, de translocação de ferro, tá bom? Em condições aí específicas. Aí nós temos aqui outros processos, né, como a ferrólise, tá? Que a destruição, a quebra de alguns minerais de ferro, tá bom? Isso aí só para ilustrar. Pessoal, basicamente, né, a nossa aula de hoje era isso, uma aula bem rápida, conforme eu coloquei, sobre os processos múltiplos e os processos específicos, que vão ser, né, os processos pedogenéticos, os processos que serão desencadeados pelos fatores. Lembrem-se dessa distinção, o que é processo, o que é fator. Fator são 5 que a gente está estudando lá. Então, os fatores, né, vão desencadear esses processos e que vão originar aí os nossos solos. E que, de acordo com as características observadas no solo, pessoal, a gente pode inferir, a gente pode sugerir que ali naquela região, que ali naquele solo, ocorreu um processo de paludização, ocorreu um processo de tiomorfismo, está de acordo com as características que a gente observa no solo. Beleza? Pessoal, nós vamos parando por aqui. Essa é a nossa última aula, né? Nós tocamos aí praticamente o semestre inteiro, né? No EAD. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos, né? Apesar de ter sido bastante desafiador, eu acho que deu para a gente tratar dos principais assuntos que precisávamos dentro da gênese do solo, tá? Para fechar, eu peço a todos muita atenção na hora de fazer essa atividade final, porque vale 3 pontos, e a gente não quer ninguém fazendo prova final de recuperação na semana que vem, tá bom? Vou interromper minha gravação aqui e abrir para dúvidas.